Olá, Lucas Ramires por aqui e no estudo de caso de hoje eu vou falar com você a respeito de erros de detalhamento em pilares. A razão de eu estar trazendo justamente esse exemplo é que muita gente fica realmente impactada quando entende a simplicidade e a gravidade dos assuntos abordados aqui, tá? Então fica comigo até o final desse vídeo que você vai entender o quão impactante é o estudo de caso de hoje. Então, eu bolei aqui esse corte esquemático para você entender a origem dessa situação, tá? Imagina aqui a gente tem uma cobertura metálica apoiada em dois pilares de concreto armado. Esse arranjo estrutural, ele, para ações gravitacionais, tende, por exemplo, a empurrar os pilares para fora. Ou seja, na cabeça do pilar aqui tem uma carga horizontal bem significativa. Então vamos focar a nossa análise aqui no pilar P2, tá? Vamos ao próximo slide. Simplificando bem a questão, vamos imaginar que a gente só tem essa carga de 20 toneladas força aplicada no topo do pilar. Esse pilar tem uma seção de 20 por 100 e uma altura aí de 3 metros. Tá? E aí, vamos dizer que você modela exatamente essa situação aí no programa que você utiliza e o detalhamento resultante deste modelo é o seguinte. Pergunto a você, esse detalhamento está correto? Você faria alguma edição nesse detalhamento? Você aceitaria esse detalhamento? Para responder essas questões, eu vou partir de uma outra premissa. Eu vou modelar a mesma situação como viga, ou seja, mesma seção, 20 por 100, vão de 3 metros e carga aplicada na extremidade de 20 toneladas de força. Essa viga está engastada em um pilar aqui de grandes proporções, ou seja, uma rigidez infinita. E aí o detalhamento gerado automaticamente é o seguinte. Aí ele colocou 6 barras de 25 no negativo, 3 barras de 12,5 no positivo e estribos de 8 a cada 25. Basicamente o que eu fiz foi a mesma coisa. As duas situações são exatamente o mesmo arranjo estrutural. Numa eu tenho um pilar, uma estrutura em balanço com uma carga concentrada no topo, e no outro eu tenho uma viga, a mesma estrutura em balanço com uma carga concentrada na extremidade. E agora eu vou colocar as duas juntas na tela para você entender as diferenças entre ambos. E aí estão elas. Se as duas representam exatamente o mesmo arranjo estrutural, pergunto a você, qual desses dois detalhamentos é mais adequado? Existe um que é mais adequado? Onde estão os possíveis problemas de um ou de outro? Vou fazer alguns comentários, tá? Aqui na viga, como é usual em vigas, a gente concentrou a armadura tracionada na extremidade tracionada da peça. Ou seja, ela está tendo um excelente desempenho aí. No pilar, foram distribuídas simetricamente 12 barras de 25 ao longo de toda a seção do pilar. Por que eu estou comparando o detalhamento de uma viga em balanço com a de um pilar em balanço? Imagine, por exemplo, que o cliente pede para você cortar as barras aqui na proximidade do engaste da viga para deixar algumas esperas aqui e emendar futuramente. Lembre-se, a gente tem uma carga de 20 toneladas aplicada aqui na ponta. Normalmente você diria nem pensar que eu vou deixar você fazer esse trespasse aqui. Então deixa as barras inteiras para concretar no futuro. E não segmentar as barras justamente aqui no ponto de momento máximo. Mas olha o que acontece aqui no pilar. Justamente no ponto de momento máximo, as barras estão segmentadas. E é sobre isso que eu vou tratar nos próximos slides. Algumas considerações preliminares. Normalmente, para o cálculo e dimensionamento e detalhamento de um pilar, a gente demanda muito esforço computacional, são várias e várias combinações. Depois de obter as solicitações, são vários e vários procedimentos e processos até chegar nas armaduras necessárias na seção transversal do elemento. E hoje eu vou falar a respeito de uma coisa bem simples, que é o cerne da questão do concreto armado, que muitas vezes, na minha experiência, é simplesmente deixado de lado no detalhamento dos pilares.
Muita gente, inclusive, prefere nem mexer no detalhamento de pilares justamente pelo medo de cometer um erro nesse tipo de elemento. Mas o que eu vou mostrar para vocês agora na sequência são 4 potenciais problemas que pode ocorrer nessa situação, ok? Vamos lá. Problema número 1. O primeiro problema diz respeito ao item 9521 da norma, que trata da proporção de barras emendadas. Olha o que está escrito aqui. A proporção máxima de barras tracionadas da armadura principal emendadas por traspasse na mesma seção transversal do elemento estrutural deve ser indicada na tabela 9.3. E aí, quando a gente olha aqui na tabela 9.3, está dito assim, ó, proporção máxima de barras tracionadas emendadas em uma camada ou em mais de uma camada. No nosso caso do pilar ali, a gente tem 100% das barras emendadas na mesma seção transversal e em mais de uma camada. Ou seja, nessa situação, o máximo admissível seria que 50% das barras fossem emendadas na mesma seção transversal. Explico melhor. O que a gente tem é um momento preponderantemente assim, atuando nessa seção. Com esse momento assim, o que vai acontecer mais ou menos é que uma região assim, esquematicamente falando, vai estar comprimida. Todas essas outras barras aqui estão tracionadas. E estão tracionadas em uma condição que implica aqui, ó, em mais de uma camada. Logo, seria admissível que apenas 50% dessas barras fossem emendadas por traspasse na mesma seção transversal. No entanto, a norma também tem esse outro parágrafo aqui. A adoção de proporção maiores que as indicadas deve ser justificada com a integridade do concreto na transmissão das forças e da capacidade resistente da emenda, como um conjunto frente à natureza das ações que a solicitem. Então, se você conseguir justificar uma proporção maior que 100% na emenda, você pode fazer. Mas aí vamos considerar que você conseguiu justificar isso que a norma pede. A gente entra no problema 2, que é o seguinte, ó. O item 9522 estabelece o comprimento de traspasse de barras tracionadas, que é definido por essa equação aqui, onde a gente tem o L0T. O L0T nada mais é do que um fator α0T multiplicado pelo LB necessário. Como a gente está traspassando 100% das barras na mesma seção transversal, a gente deveria multiplicar o LB necessário por 2. Então, voltando ao nosso exemplo, olha só como é que fica. No detalhamento automático, a gente traspassou as barras aqui aproximadamente 38 diâmetros, ou seja, 94 centímetros. Pelo que está dito na norma, o correto seria 2 vezes esse LB necessário, que totalizaria 188 centímetros, ou seja, o dobro do que a gente utilizou. Vamos ao próximo item. O próximo item diz respeito ao terceiro problema, que é o item 9524 da norma. Armadura transversal nas emendas por traspasse, ou seja, armaduras de costura. Olha o que diz aqui. Ó. Nos casos em que o diâmetro das barras longitudinais for maior ou igual que 16 milímetros, ou quando a proporção de barras emendadas na seção seja maior que 25%, no nosso caso a gente tem as duas situações, a gente tem que atender uma série de itens aqui com relação a essa armadura de costura. Repare o que a gente fez aqui. Ó. A gente não fez nada. A gente deveria ter estribos aqui com um espaçamento menor justamente para fazer o papel dessa armadura de costura. Ou seja, nesse caso, mais um erro de detalhamento. Próximo item. Esses estribos e grampos de 6,3 cada 20 dizem respeito exclusivamente ao item 1843 da norma, que trata de questões construtivas e do impedimento de flambagem das barras longitudinais do pilar. Eles não estão levando em conta o esforço cortante e atuante nessa seção do pilar. Então, resumindo, neste pilar nós temos 4 problemas. Problema número 1. Foram traspassadas 100% das barras na mesma seção transversal. De acordo com a norma, como nós vimos, seria admissível no máximo 50% das barras tracionadas na mesma seção. Problema número 2.
Admitindo que fosse possível traspassar 100% das barras, o comprimento de traspasse está a metade do que deveria ser. Problema número 3. Não foram utilizadas armaduras de costura nessa emenda. Se você for estudar o assunto de emendas de barras, você vai entender o quão importantes são essas armaduras de costura para o funcionamento adequado da emenda. E problema número 4, os estribos existentes nesse pilar não foram dimensionados ao esforço cortante. Ou seja, 4 problemas potencialmente bastante graves. E se eu parasse por aqui, para muita gente isso já seria bastante impactante. Porque muita gente diz assim, sempre fiz assim, nunca me preocupei com isso. Mas se você for estudar bem direitinho como deve ser feita emendas de armaduras tracionadas, você vai ver o quão relevante é esse assunto. Ok? Agora eu convido você a extrapolar um pouquinho isso que a gente viu até aqui. Tá? Imagina um edifício convencional, aí com seus 20 andares. E aqui eu coloquei uma imagem das solicitações de momento devido ao vento nesse edifício. Vou mostrar um pouquinho mais detalhadamente. Olha só a ordem de grandeza desses momentos devidos ao vento. É coisa muito alta. Esse P2 que a gente analisou até aqui, claramente podia ser um desses pilares que estão aí marcados com as suas solicitações. Como você trata essas questões no seu projeto? Por exemplo, esse aqui, que são cargas gravitacionais, solicitações devidas a cargas gravitacionais. A gente tem momentos máximos justamente no local onde acontecem com frequência as emendas. Deveríamos dar um tratamento diferenciado para essas emendas? Deveríamos alternar essas emendas? Deveríamos usar o dobro do comprimento de traspasse necessário, o dobro do LB necessário, desculpe, nessas emendas? Como você trata essas questões no seu projeto? Olha o que diz o Fusco lá no livro Técnicas de Armar. Observe que nos pórticos de vários andares as emendas por traspasse tendem a ser feitas a meia altura nos tramos do pilar. Desse modo, essas emendas ficam situadas em regiões de momentos fletores de baixa intensidade. Olha só como ele comenta a respeito da posição das emendas, já levando em conta essa questão de traspasses nos pontos de momento máximo. Fica a análise aí para você refletir. Se você ainda não teve a oportunidade, eu recomendo fortemente que faça uma boa leitura do capítulo 6 do Técnicas de Armar do Fusco, Ancoragens e Emendas das Armaduras Passivas. Tá? Meu objetivo aqui foi trazer um olhar crítico sobre uma questão que eu sei que no dia a dia do campo de batalha acaba ficando em segundo plano, nos automatismos de projeto, e que, como você viu, pode ser bastante impactante no detalhamento dos elementos. Não adianta a gente ficar fazendo cálculos e cálculos ultra complexos e deixar a desejar nas coisas simples, nos detalhamentos, naquilo que realmente vai para a obra. Gostou? Deixa um like aí, deixa um comentário, leva adiante essa iniciativa. Forte abraço e até o próximo vídeo.